A morte é ruim? Alguns pontos que eu trouxe para a gente conversar sobre As Intermitências da Morte, do José Saramago. Esse foi o segundo livro do José Saramago que eu li, mas o primeiro romance do José Saramago. Eu li O Conto da Ilha Desconhecida, que, por sinal, de cara, eu já deixo uma sugestão para leitores comuns que queiram começar a ler o Saramago. Eu gostei muito de ter começado pelo Conto da Ilha Desconhecida. E esse é o meu segundo livro. Ele vai tratar de um tema que eu gosto, de certa forma. Eu estava um pouco temerosa de ler, saber porque Saramago sempre, né, trata os temas dele de uma forma muito visceral, muito forte, e dependendo de como a gente esteja na vida da gente pessoal e até no cotidiano, como a gente está lidando com esse tema da morte, a gente vai pensar se é o momento de ler ou não. Eu gostei muito de ter optado por ler esse livro. Eu pensava até que ele era pior do que o que realmente ele foi. A premissa do livro é que num determinado país as pessoas param de morrer. Ponto. Essa premissa eu acho espetacular. E a partir do momento que a morte deixa de acontecer, alguns pontos, algumas situações o Saramago vai discutir com relação a isso. O Saramago vai ver as coisas de uma forma assim bem prática e bem geral, bem assim política estrutural, o que traz até um certo alívio para mim, porque ele poderia ter ido no específico do ser humano, da vida das famílias. Então, nas primeiras, né, páginas do livro, as repercussões começam já, por exemplo, nas instituições, nas agências funerárias, que pela ausência da morte, elas não vão ter economicamente mais aquela função. Imediatamente também, os hospitais começam a ter que rever a sua administração, porque se as pessoas não estão morrendo, os hospitais não vão conseguir continuar com essas atividades para as novas pessoas que ficam doentes. E uma premissa muito boa daqui é que as pessoas não morrem e fica até aquela... A gente meio que tem uma coisa, às vezes, tão idealizada de que que maravilha, as pessoas não morrem. Mas que as pessoas não morrem, mas as pessoas continuam doentes. As pessoas, se tiver uma doença terminal, as pessoas vão continuar com essa doença terminal, vão continuar vivendo de forma vegetativa. Então, nos hospitais, que eu acho um ponto interessante, é que os hospitais, eles têm a noção de que aquela situação não tem possibilidade nenhuma de ser revertida, e outras situações até podem ser revertidas. Então, uma vez que a morte não acontece, os hospitais vão ter que pensar em decidir quem vai poder continuar no hospital e quem vai ser mandada de volta para as famílias. Aí vem a questão do outro problema aí, porque as pessoas que vão de volta para suas famílias, as famílias têm que se estruturar para que fiquem com essas pessoas acamadas, inválidas, sofrendo ali e que não vão morrer. Nesse ponto, eu acho que eu já faço até uma primeira crítica, né? Quem sou eu para criticar o Saramago? Mas a minha expectativa era até que nessa parte do dia a dia das famílias, o Saramago aprofundasse mais essa temática do sofrimento. De certa forma, dá pra gente, já lendo As Intermitências da Morte, pensar assim, apesar do narrador aqui, ele vê tudo de uma forma distanciada. Então, mas dá pra gente pensar, por exemplo, que tem famílias que vão perceber aquele sofrimento, vão ficar naquele dilema, que isso existe nos dias de hoje, quem acompanha pessoas enfermas e que a enfermidade vai piorando e vai causando muito sofrimento. As pessoas vivem essa dicotomia assim é melhor que a pessoa morra e alivie o sofrimento, ou eu tenho esperança que essa pessoa ainda se cure. Então depende muito do tipo de pessoa, de convicção religiosa, de fé, de lucidez também, nesses momentos. Então, nas Intermitências da Morte, nesse lugar, nesse país, vão ter pessoas que vão começar, famílias vão começar a entrar em colapso, e vão ter essa reflexão de forma mais incidente de que, poxa, então era melhor até para toda a família e para a pessoa que essa pessoa fosse deslocada
para fora do país, que é onde a morte pode acontecer. E aí vem um ponto que o Saramago bota muito aqui, bem bacana, que é a questão política, né? Dentro de um país, aparentemente, nos primeiros dias, oba-oba, ninguém tá morrendo, mas peraí. Sabe aquele meio dilema de quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair? Então, fica uma coisa um pouco assim, algumas pessoas querem sair do país, enquanto outras que estão lá fora e não querem morrer, vão querer entrar pro país. Então, o Saramago, ele vai tratar essa questão de fronteira aí também. Um outro ponto interessante é a religião, a igreja. O Saramago, no início eu gostei bastante, né? Também ele vai pegar a crise da igreja, inclusive a própria, aqui eu entendi como católica ou cristã, porque a fundamentação dos fiéis está na existência da morte. Então, dentro desse país em que a morte não acontece mais, existe uma evacuação dos fiéis nas igrejas. E aí as igrejas vão procurar, os representantes, eles vão procurar os dirigentes para discutir, porque não tem como ficar nessa situação sem ter a morte, porque as pessoas estão fora da igreja e a igreja precisa continuar até para conter a população, porque a igreja funciona, né? A religião funciona de certa forma como um modo de conter as pessoas. Se a morte não acontece, as pessoas ficam mais inconsequentes. Então, agora tem uma coisa também com relação a esse livro, que mesmo sendo um realismo mágico, né, na história, tem essa questão um pouco da verossimilhança, assim. As coisas têm que parecer um pouco palpáveis. No caso dessa temática da igreja, para mim, aí a opinião minha mesmo, eu achei até interessante a perspectiva de que, primeiramente, a igreja iria se manifestar porque teria uma evacuação, mas as pessoas estão também ali nas religiões por conta do sofrimento, e o fato da morte não existir, não acontece também a ausência de sofrimento das pessoas. Claro que todo o propósito de inferno, de céu é quebrado, mas aí no segundo momento, as pessoas que estão ali passando também, as pessoas continuam tendo acidente de carro, acidente de ônibus, podem ficar sem andar, com pernas amputadas, elas só não vão morrer. Então, mesmo assim, a busca desse divino, o pedido de não se ter tragédias, de se sair de situações ruins, iria continuar. Então, num segundo momento, poderia ser explorado essa dualidade também. 2 pontos para fechar o vídeo é que a questão da linguagem do Saramago, para quem quer ler o Saramago, é uma linguagem diferente, né? O Saramago, ele inclusive é um crítico das questões da pontuação, das pausas, e até gera um assunto para um outro vídeo, mas o que eu posso dizer é algo semelhante que eu disse quando eu falei do livro Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, quando eu li. Leitura é treino, então a gente tem um estranhamento inicial com a forma que o Saramago escreve. É normal. Para quem já aprendeu a dirigir, eu dou sempre esse exemplo, né? Quem já aprendeu a dirigir, ou para quem já aprendeu uma luta marcial, no início, a gente tem que ter atenção. A gente precisa ter atenção no início da leitura, assim como a gente tem que ter atenção quando a gente está começando a dirigir, que a gente tem que pensar, peraí, agora eu vou passar a primeira, peraí, agora eu tenho que embrenhar para frear, peraí, agora eu tenho que passar a quarta. A gente fica pensando isso primeiro para o corpo responder. Luta marcial é assim também, eu faço um movimento, então eu tenho que pensar, eu vou fazer esse movimento com a direita, eu tenho que treinar isso. Daqui a pouco você não está pensando, você já está tendo um impulso de fazer aquele movimento na luta, dirigindo, você já está conversando e dirigindo, passando a marcha, parando o carro. E leitura é assim também, a gente começa atento, de certa forma, não é um desconforto, mas é uma atenção, não é ruim. E daqui a pouco a gente já está entendendo aquilo ali, o jeito que ele está escrevendo, e a gente já está mais mergulhado na história. Então, se
se for realmente esse o receio que você tenha para ler o Saramago, eu digo, não tenha, porque não é nada difícil. Em termos de frases rebuscadas, não tem isso. E é uma boa pedida. Outro ponto das intermitências da morte, que aí nesse caso eu já vou me despedir de você, porque aqui é o spoiler. Eu não sabia que isso ia acontecer, plot twist. Então tem plot twist pra você que vai ler. É bacana porque tem plot twist. Então a gente, onde é que ele vai? A gente pensa que a história tá indo num rumo, vai pra outro. Então esse plot twist que eu não sabia, eu acho que estraga se você for ler e souber, mas se você não liga, pode ficar aqui no vídeo. É o seguinte, a morte também é outro ponto que eu gostei muito da decisão dele ter tomado. A morte, depois ela passa a existir, só que ela passa a existir sob uma forma de aviso. Então, um aviso como, né? A pessoa que vai morrer, a morte retorna. Então, naquele país, o país que estava assim, a morte passa a voltar à morte. As pessoas passam a morrer, mas as pessoas vão saber que vão morrer. Uma semana antes, elas recebem uma carta. Quando elas recebem essa carta, o Saramago trabalha a questão da previsão da morte, da certeza exata do dia que a morte vai acontecer. E eu achei fenomenal essa virada de história, porque aí ele pôde trabalhar aspectos como, olha, se eu já sei que eu vou morrer, eu posso me preparar, eu posso já deixar tudo organizado aqui, funeral, me despedir de quem eu gosto, fazer aquilo que eu gostaria de fazer realmente, viver a vida nesses dias. Ou também ele trabalha uma coisa, pô, se eu já sei que eu vou morrer, eu posso cometer um crime, eu posso fazer o que quiser com o meu corpo, eu posso beber de me acabar, fazer tudo que eu mais gosto, mas que seja ruim pra minha saúde, porque eu sei que daqui a uma semana eu vou morrer. Então, é fabuloso a ideia que ele teve de dar essa virada da história. Ele trabalha também a ansiedade antecipatória de que todo momento que o carteiro ia levar uma carta, que podia ser ou não da morte, ou que era do vizinho, as pessoas já estavam sabendo que aquela pessoa vai morrer. E qual o comportamento da pessoa, de alguém que sabe que o seu vizinho, o seu amigo vai morrer? Exatamente naquele período. É espetacular isso. Então, esse trabalho que o Saramago faz das possibilidades da morte, até que, no caso, eu pessoalmente, quero saber se você já leu, pensou isso, eu penso que o Saramago quis dizer assim, olha, será que no final das contas, a forma que a morte acontece, a morte é o sentido da vida, é o sentido de tudo. Então, a forma que ela acontece de forma inesperada, ou de forma que até existe uma certa preparação, será que é de todo modo ruim isso? Será que é por causa disso que existe a vida também? É isso.